Hoje em dia muitos dizem eu te amo, quero ficar com você, quero viver com você. Só que isso não significa nada. Muita gente acaba se iludindo. E aí depois que vê que o príncipe encantado virou sapo, a pessoa não entende o que foi que ela fez de errado. Aonde está o amor? Aquele amor que ela viu e de repente desencantou. Será mesmo que era amor? Ou será que era só aquele momento quente de desejo? Bom, uma coisa é certa, eu falo aqui para vocês. O maior amor tem que vir, sabe de onde? É da gente mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de ficar aí dando muito crédito para qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa, né? Que só quer um momento de carícias, de afeto e um pouco mais de envolvimento, se é que você está me entendendo, né? Porque as pessoas, quando estão com esses desejos aflorados, né, muito intensos, elas tendem a falar qualquer coisa, qualquer frase de impacto ajuda na hora de levar o outro para a cama. E se a pessoa percebe que aquele cara, aquela moça tem pouca idade, né? Tem pouca vivência aí na vida, nesse meio, a pessoa usa e abusa desses pretextos, né? Porque estou cansado de ficar sozinho, porque de repente seria muito bom, né, encontrar uma pessoa que tem aí ideias em afinidade comigo. A gente sabe que cada um usa aí de vários tipos de argumentos para ter ó, aquela boa lábia, né, para convencer aí direitinho a pessoa a ficar de quatro pela outra. E aí tá. Vamos focar aqui no gay, né? O gay tá ali e viu o outro, né? E de repente o gay nem tá assim carente nem nada, só quer se divertir um pouco. Mas aí ele viu aquele cara bonitão e sentiu aquela atração, né? Sentiu aquela coisa assim, opa, né? Tô notando aquela pessoa ali. E aí vem uma sintonia, vem um entrosamento e resumindo, eles acabam se conhecendo melhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Eles acabam se conhecendo melhor. E aí tudo é encantador, né? Tudo é maravilhoso, tudo é gostoso. Até coisas que supostamente seriam defeitos passa a ser algo bem característico, né? Bem curioso, bem bonitinho. Então tá, aí tá lá, o Vucu Vucu acontece, uma coisa linda, gostosa, ele pelado é mais bonito ainda, né? Um homem pelado é sensacional, né? Ele pode ser assim, maravilhoso, maravilhoso. Eu sou suspeito, né? Mas, mulheres, concordam comigo? Gays, concordam comigo que um homem pelado pode ser muito bonito, muito divertido também, se você souber explorar aí algumas formas de prazer, né? E aí o que acontece? No outro dia, carinhosamente vocês se despedem e tal, e de repente passa um tempinho, a poeira baixa e você fica sabendo que aquele cara tem o bichinho. Oi, como é que é? É, de alguma maneira, seja na internet, seja com alguma pessoa que você vai fofocar, né? Ai, olha, essa noite foi mágico o nosso encontro. E aí o outro quer saber tudo, né? E você fica ali no Zap, mandando áudios e áudios ali, né?
Sua voz é por encantamento, por empolgação. E aí o outro, de repente, te taca ali, né, a fita. Mas esse fulano aqui, você não sabe que ele faz tratamento naquele lugar, aquele lugar que o povo vai, o povo que, sabe, aquele, né? Aí, pronto, uma bomba, né? Bum! A pessoa descobre que estava com um soro positivo. Muitas vezes, na verdade, a pessoa nem descobre, né? É tudo, não passa de mera boataria, porque no nosso meio gay, eu não sei hoje em dia, que eu não saio mais pra balada, hoje em dia eu não tenho mais aquelas pessoas com quem eu costumava trocar uma ideia, conversar. Então, não, hoje em dia eu sou solitário, né? Sou só eu e meu companheiro, nossos parentes, ambiente família. Então, não, esse ambiente do mundo já não é tanto assim, né, para mim. Então, eu não sei hoje em dia como é que tá. Mas houve uma época em que eu via muito bem essas coisas, né? Um, um gay, por mais amigo que ele fosse do outro, batia aquela inveja, né? Aquela inveja do outro ter se dado tão bem naquela noite e ele não. Ele ficou com o dragão, né? Um ficou com o príncipe, o outro ficou com o dragão, né? Aí o que ficou com o dragão tem que ouvir todo o relato empolgado do príncipe, de como foi a noite passada no País das Maravilhas. E aí o que ficou com o dragão fica ouvindo aquilo, e de repente fala: quer ver? Vou cortar as asinhas dessa libélula, né? Vou cortar as asinhas dessa libélula aí. Ah, você sabia, eu ouvi falar que ele faz um tratamento. E olha, ele taca aquele lá, aquele bichinho, sabe o bichinho? Pronto, né? Já é o suficiente. Já é o suficiente para plantar aquela sementinha, né? No outro ali, aquela sementinha que fica ali na consciência depois, né? Fica zanzando a consciência, perturbando a mente, e aí a pessoa não tem sossego, vai ficar sempre com aquela dúvida. Hoje em dia, quando você tá com um cara assim, né, eu foco nos gays, mas isso vale para as mulheres também. Isso vale para qualquer pessoa, na verdade, que tem uma relação com um homem, né? Um homem que você não conhece, na verdade, ou conhece pouco, né? A gente nunca conhece tão bem assim as pessoas, né? Então vale para todo mundo. Hoje em dia, quando acontece uma situação dessa, né, de você, depois que aconteceu bem bom, alguém vier te falar algo, ou você mesmo, de repente, por algum motivo, ficar aí desconfortável e pensando, né, que pode ter pegado alguma coisa daquele cidadão, daquele indivíduo, existe uma maneira muito simples de você cuidar disso e não ficar com esse tormento na sua cabeça. O tormento maior, vamos confessar aqui, não sejamos hipócritas, apesar de haver algumas infecções sexualmente transmissíveis, né, as tais ISTs, o tormento maior é em relação ao HIV, né? Vamos ser realistas, porque não, ninguém quer contrair HIV e fazem muito bem em não querer, né? Fazem muito bem em se precaver contra isso. Camisinha tá aí. Quem puder, vai em qualquer posto de saúde, qualquer lugar aí que atendam as pessoas na saúde e procure a camisinha, que ela é de graça, tá? Ela é gratuita nesses lugares, tá bom? Se você preferir comprar no mercado, ok, tudo bem também, né? Sua conta e risco ali com a camisinha que você comprou no mercado, na farmácia. O importante é você usar. O importante é você usar o preservativo, né? O preservativo. E então quem puder, use e abuse. Quem tiver essa facilidade, quem já está aí familiarizado ou quem quer conhecer, use e abuse, sabe? Porque essa é a melhor forma de você se prevenir contra um monte dessas infecções, né? Dessas infecções aí que se transmitem no vulco-vulco, né? Naquele contato carnal tão quente e tão gostoso. Então a camisinha ajuda muito a prevenir essas infecções. Agora,
por exemplo, eu confesso para vocês, eu odeio camisinha, né? Odeio, odeio. Se eu tivesse feito essa precaução, eu não tinha pego o meu HIV, né? Então, eu não vou aqui bancar o hipócrita. A gente sabe os meios de prevenção, então a gente tem o dever, é um dever, colocar aqui os meios de prevenção, tá? Agora, eu não gosto da camisinha, né? Contraí HIV, estou me tratando, estou muito bem, obrigado, né? Eu não infecto ninguém, nem que eu fosse o tal cara malvado que gostaria de infectar as pessoas, isso é crime, tá? Isso dá até cadeia. Mas enfim, o cara não tá nem aí, né? Ele só quer infectar, infectar, infectar. Eu não conseguiria, porque como eu faço meu tratamento há muito tempo, os remédios antirretrovirais, eles me bloqueiam. Eles bloqueiam, sabe? Eles não deixam, eles não permitem que eu infecte ninguém, mesmo que eu quisesse. Mesmo que eu fosse esse loucão aí e quisesse passar para todo mundo, os antirretrovirais não deixam. Para isso, a pessoa ela tem que seguir o tratamento, começar o quanto antes melhor, né? O quanto antes ela começar é muito mais fácil para ela. E aí ela vai zerar a carga viral. O que é isso? Ela vai zerar a quantidade do vírus do HIV que está se multiplicando no organismo, né? Ele vai se multiplicando, ele vai acabando com o seu organismo, tá? Ele vai provocando um monte de infecção, um monte de enfermidade, até te destruir completamente. Então, o antirretroviral, ele bloqueia esses vírus, né? Ele mata muitos deles também, tá? A pessoa que começa a tomar um antirretroviral, ela tem normalmente uma carga viral altíssima. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem uma quantidade de vírus HIV no corpo dela que é muito grande, né? Que é muito grande e pode ser transmissível para os outros, através do sangue, através do esperma, tá bom? Através daí de objetos como agulha, né? Se a pessoa perfurou a agulha, encosta essa agulha em outro, enfim, materiais cortantes, né? Que a pessoa se fere nesse material, uma gilete, por exemplo, né? E de repente passa essa gilete na outra pessoa, essa gilete tem contato, né? Com a pele da outra pessoa, existe um risco, né? Existe um risco de lesão, existe um risco aí daquele vírus que está ali e parar no organismo da outra pessoa. Por quê? Porque é o sangue em contato com o sangue. Então, é o sangue que está ali naquela lâmina, é o sangue que está ali naquele objeto cortante que vai entrar em contato com o sangue da outra pessoa. Ainda que superficial, mas existe o risco, né? E então a gente precisa se conscientizar disso. É uma forma de transmissão. É o pesadelo dos médicos, por exemplo, né? Os médicos, mais acho que é os enfermeiros, né? Quando o paciente já está lá nas últimas, porque não se tratou, não foi atrás de fazer o exame, ou então, né, não se cuidou como deveria, morre, né? Hoje em dia as pessoas ainda vão para pior por causa do HIV, tá? Tem leitos ainda com pacientes indo embora por causa disso, sim, tá? Então, assim, é um perigo para os enfermeiros, por exemplo, que lidam com agulha, né? Lidam com uma porção de coisa que espeta, que enfim, aí de repente do paciente eles acabam se espetando ali por acidente. Não sei como acontece isso, né? Mas acontece. Estão lá com o negócio no paciente, de repente há um movimento, né, torto ali, não sei como, e eles mesmos se espetam, ou o paciente sem querer espeta eles, né? Vamos falar assim. Eu sei que há esse pesadelo da parte dos enfermeiros, a classe médica, não sei. Os médicos eu só vejo eles dando consulta, né? Eu não vejo os médicos lidando tanto assim, braçal, né? Com esses equipamentos cortantes no paciente, não. Mas existe esse pesadelo, porque é um meio de transmissão, né? É um meio de transmissão. A transfusão de sangue também é um meio de transmissão. Você pode receber um sangue contaminado com HIV, e aí já era, né? Aí realmente é só um milagre, porque você recebeu uma bolsa de sangue contaminado. Você não vai desenvolver aquele vírus
que está naquele sangue? Aquele sangue deve ter uma boa quantidade de vírus para se multiplicar no seu organismo. E aí não vai se multiplicar no seu organismo? Só se você tiver muita sorte. Realmente aí você pode se considerar assim um tremendo abençoado, sabe? Porque é logicamente impossível a pessoa receber bolsas de sangue contaminado e não se prejudicar, né? Não se tornar um paciente soropositivo. Então, é bem curioso. Eu não duvido disso, tá? Nesse mundo a gente vê de tudo, tudo é possível. Mas pela lógica, o sangue contaminado, se houver uma transfusão usando esse sangue, a pessoa torna-se um soro positivo. Porque ela está com aquele sangue cheio de HIV no corpo dela, esses vírus HIV vão se multiplicar, vão tomar conta do corpo dela. É uma coisa óbvia. Então, o que acontece? Não tem transmissão por suor, né? Pode abraçar aquele cara gostoso, suado, né? Pode abraçar ele à vontade, né? Pode até lamber o suor dele se você quiser, né? Se você for desses aí que gosta de saborear e tudo. Não tem problema com o suor. O problema é sangue. Qualquer contato com sangue, seja no material cortante, seja numa transfusão com sangue contaminado, sabe? Seja ali no vulco-vulco e a gente nem percebe, mas acaba tendo um ferimento, uma lesão. Então ali tem um sangue, é um sanguinho, né? Às vezes a gente nem dá importância naquele sanguinho, mas é sangue, tá? E esperma, né? Esperma. A galera que fica aí, ó, eu não vou dar rosquinha porque é perigoso, mas eu vou comer uma bela de uma linguiçona e quero tudo, tá? Quero até o creme, quero até o recheio dela. E aí vai, né? Vira um depósito ali de esperma pessoa. Cuidado com isso, tá? Mais uma vez, eu não sou médico, eu não sou nenhum profissional falando isso, mas eu sou uma pessoa que já teve os seus tempos, né? De oba-oba nessa coisa toda. Então, assim, cuidado com essa história de que, eu não dou lá embaixo, então em cima, na minha boca, vai ser uma festa, né? Pode vir todo mundo. Cuidado com isso. Cuidado, porque você está se tornando um forte candidato a ter infecções várias, inclusive um câncer de cabeça, como falam, né? O que é um câncer de cabeça? É um câncer que atinge várias áreas, tanto da cabeça quanto da garganta. Eles falam que é câncer de cabeça, né? Mesmo que esteja na garganta, na laringe, no esôfago, em qualquer lugar na língua, tá? Tem um cara que eu conheço pessoalmente, ele conseguiu desenvolver um câncer no fim da língua, sabe? No fim da língua, que eu nem sei onde que é, mas supõe-se que é na garganta, né? Conseguiu desenvolver um câncer ali. E aí a fala dele hoje, que ele se trata, né? E vive com sequelas por causa disso, a fala dele hoje é comprometida. Muita gente não entende o que ele fala. Eu entendo, né? Eu entendo, e aí eu sou a tecla SAP. Lembra a tecla SAP, que era aquela tecla que antigamente tinha na TV? para traduzir, né, as coisas. Antigamente tinha essa tecla. Eu sou a tecla SAP da pessoa que está ali conversando com ele e ela não entende o que ele está falando, né? Eu consigo entender. E assim, a gente ri, né? Mas é para dar uma leveza na situação. É muito complicado você querer se tornar esse depósito de esperma, tá bom? Não faz isso não, cara. E eu sei que falar isso para uma pessoa de 20 anos é a mesma coisa que nada. É um desperdício de tempo. Mas a gente fala porque é verdade, porque é necessário, né? Porque agora a gente já está ficando velho e a gente pega e olha e fala: meu Deus, faria tudo de novo? Não sei. Não sei, mas mais uma coisa eu sei.
muita coisa não faria, muita coisa poderia ter evitado, muita coisa poderia ter sido aproveitada de uma outra maneira, né? Para ficar mais gostoso, para não ter tanto perigo de nada. Então, a gente pensa, né? A gente reflete e faz parte da vida, né? Essas coisas. Mas é para frente que se anda. E para frente eu estou andando agora aqui falando sobre isso, para quem se interessar. E aí, voltando ao foco da questão, né? Por que não posso ser, então, o tal depósito de esperma? Não posso experimentar o macho, não posso provar o leite dele, mas ele é tão bonito, tão gostoso, eu quero que ele leita, né? Vem leitar aqui em mim, eu quero o seu leite, meu Deus, né? Esse é o perigo que eu falei, né? Você pode pegar a gonorreia transmissível oralmente também. A candidíase é uma doença muito comum. Ela não é uma doença sexualmente transmissível, uma infecção, né? Sexualmente transmissível. Mas ela também tá ali, tá? Ela também vem junto nesse pacote. Ela também se contrai nesse vucu-vucu. Então por que ela não é? Porque às vezes só de você suar, por exemplo, eu sou gordo, né? Tenho minhas dobrinhas e tal. Então nas regiões mais íntimas, que estão mais propensas a bactérias e tudo, só da gente ficar ali suado e essas bactérias vão se multiplicando, se desenvolve a candidíase. Então você vê que coisa, né? Não fiz vucu-vucu nenhum, mas só porque sou gordinho e tenho minhas dobrinhas, a candidíase se desenvolve ali. Então é muito comum isso no corpo das pessoas. Pessoas que ficam muito suadas em algumas partes íntimas, pessoas que de repente não têm uma boa higiene, elas desenvolvem a candidíase. Então o que acontece? No sexo oral você pega tudo isso. Você pega o HPV, que é o responsável por alguns tipos de câncer, inclusive o tal do câncer de cabeça, como eu expliquei aqui, né? Então esse é o perigo do sexo oral na pessoa. Mas e o HIV? O HIV só se de repente rolar aquela coisa brutal, né? Que machucar aí você por dentro, né? Eu acho um pouco demais você querer. Essa área é uma área sensível, né? Uma área muito sensível. Aí o cara vai aqui e vai machucar você por dentro, você vai permitir isso, né? É meio complicado essa situação acontecer. Mas vamos supor que ela existe. Então, o cara que não se trata, tem o vírus do HIV, talvez não saiba, né? Então, ele passa para o outro. Se ele te pegar e te machucar ali na sua cabeça, na sua garganta, ele passa para você, tá? Ele passa para você. Ah, não é essa situação, você é de boa, é tranquilão. Então, quanto ao HIV, nesse caso está tudo certo, não tem problema. Né? Não tem, digamos assim, o risco. Só que olha as outras infecções que eu falei, e dentre elas o HPV, que é o vírus que desenvolve esse câncer, tá? Então é uma coisa grave. É uma coisa que você precisa pensar. Eu não estou falando aqui para você, né? Não vou agora bancar o conteúdo didático, a cartilha, né? De boas maneiras, bons princípios, cheio de moral. Não, eu não sou essa pessoa e não vou ficar aqui pregando isso, tá? Eu sei o que é bom, eu sei que a gente se perde mesmo, e eu sei que na vida, se a gente às vezes não faz essas loucuras, a vida fica muito sem graça, né? Você quer viver para quem então? Mas é o que acontece, tudo tem o seu bom senso. Tudo tem o seu bom senso. E sim, vamos se jogar naquele momento? Vamos aproveitar uma oportunidade? Vamos. Mas por que não se cuidar um pouco? Né? Por que não se preservar também? Como? Escolhe melhor a sua companhia, sabe? Você vai aí, de repente, se tornar tão vulnerável com uma pessoa que você nem conhece. Você não sabe nem o nome do cidadão. Ah, mas eu não vou dispensar, porque imagina, olha o que você está falando. Não estou falando para você dispensar, estou falando para você. Já que você não conhece, você não sabe aí de quem se trata, não se entregue tanto, né?
Não se torne tão vulnerável. Faça uma brincadeirinha, faça uma coisa leve, faça uma coisa em que você está protegido, que você está mais seguro. Não precisa se tornar aquele pedaço de carne que vai ser rasgado e mordiscado e triturado. Não precisa tudo isso. Não precisa tudo isso. Deixa para essas coisas quando você tiver uma pessoa que você sabe de quem se trata, né? Que você sabe aí que de repente com essa pessoa praticamente não há risco, né? Aí você pode fazer a sua festa, né? Pode passar aí dos limites, sabe? Agora, nesse oba-oba, né, que eu vejo ainda hoje, né, o pessoal ainda comenta aqui, eu tenho uma noção. Existe um oba-oba ainda, né, nas pessoas. Elas ficam loucas, assim, né, para uma conjunção carnal e elas não medem esforços, né, elas vão, às vezes, além das coisas, e isso inclui até higiene e tal. Calma, cuidado com isso, sabe? A farra boa é aquela farra que você depois não tem dor de consciência. A farra boa é aquela farra que você acorda no dia seguinte e tá tudo bem, sabe? Você lembra e você não fica pensando, será que eu contraí alguma coisa? Né? Você não precisa ficar pensando nisso, você tá tranquilão. Essa é a farra boa. É quando o dia seguinte te dá paz, te dá alegria, né? Tudo vira uma lembrança gostosa, né? Uma lembrança safada, mas sem complicação, tá? Sem dor de consciência, né? Agora, se tem dor de consciência, se tem complicação, principalmente em relação a HIV, corre para uma UPA, corre para uma unidade de pronto atendimento. Aqui no estado de São Paulo é assim que a gente chama, né? UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Se você está me vendo no Nordeste, que eu sei que tem amigos que me vêm no Nordeste, um abraço para vocês, né? Pará, Piauí, Picos, enfim, Maranhão, um abraço para vocês, né? Se vocês me veem no Nordeste, não sei, tem UPA aí, né? Se vocês me veem no Sul, como o Carlos Eduardo Valente, né? Do canal dele de audiobooks, o Carlos, lá de Florianópolis. Como eu sei que tem gente também, o Lude, que é de Santa Cruz, né? Tem um outro que é de São Leopoldo, Guigo, São Leopoldo. Então, assim, um abraço para vocês, né? Muito carinho aí para vocês. O canal de vocês, né? Vocês todos têm canais, são maravilhosos os canais de vocês. Tem UPA aí, onde vocês moram, sabe? Tem. Como que vocês chamam esses lugares de pronto atendimento? Nesses lugares tem a PEP. Então, você acordou no dia seguinte, já ficou com aquela coisa martelando na tua cabeça sobre o fulano, né? Já ficou com aquela insegurança, vai para a UPA, e fala que você quer a PEP, tá bom? E ali então eles vão iniciar os procedimentos para você pegar a sua PEP. O que é a PEP? Profilaxia pós-exposição. É um remédio antirretroviral. Antirretroviral, o que é? Os remédios que nós, soropositivos, tratamos, nós como pacientes. Você não é paciente, mas você vai usar esse remédio, é um remédio específico para a sua situação. É uma combinação desses remédios, tá? Desses antirretrovirais, específica para o seu caso, o caso do cara que farriou, mas agora ele está em dúvida ali, né? Se ele se cuidou ou não, não sabe, está com aquela consciência, né? Então, o que acontece? E a PEP é para isso, essa combinação para essa situação. E aí ele vai ser instruído como vai tomar a PEP. Né? Normalmente ele toma por 28 dias. Quando começa a tomar a PEP, existe um tempo que ele deve procurar essa medicação, em até 72 horas. Eu acho muito tempo, sabe? Para quem se expôs, né? Para quem fez um vucu-vucu aí, agora tá aí, meu Deus, será que eu peguei HIV? Será que o vírus está no meu corpo? Eu acho 72 horas muito tempo. Então, se eu fosse você nessa situação,
Eu iria o quanto antes. Eu iria o quanto antes, porque você sabe, UPA é SUS, e aí você chega lá, você não sabe que hora você vai sair. Vamos ser realistas aqui, né? Você não sabe que hora você vai sair. Lá tem gente de tudo quanto é jeito, você entra bom, você sai com uma gripe, com Covid, com tosse, difteria, você sai com um monte de merda. Porque cada pessoa ali tem uma enfermidade diferente, né? E vocês ficam tudo ali muvucado no mesmo lugar. Então, se eu fosse você, eu ia o quanto antes na UPA para procurar pela PEP. Eles vão te dar lá um formulário básico para você preencher e aí eles vão te dar o remédio, vão te instruir. Normalmente são 28 dias. Depois dos 28 dias, você vai voltar lá, né? Vai realizar um exame específico e esse exame vai apontar se correu tudo bem com a sua PEP ou não, tá? Normalmente corre tudo bem. Corre tudo bem, porque 28 dias é o tempo que tem para bloquear mesmo qualquer infecção do HIV no seu corpo. Então, normalmente vai estar, ó, tudo beleza, tudo às mil maravilhas. Dizem, tá? E aí não sou eu que estou dizendo, mas é o que eu ouvi da minha infectologista, por exemplo, quando eu perguntei para ela sobre isso. Ela me diz que a PEP é 100% eficaz para o HIV, tá? Então, eu acredito que você indo na UPA, preenchendo esse formulário, sendo instruído, né, de como tomar a PEP, que é super simples, esse medicamento antirretroviral ele é super simples, você recebendo essas instruções ali por 28 dias, você tomando, né, certinho, do jeito que foi instruído para você, você voltando lá, fazendo esse exame, eu tenho certeza que vai estar tudo ok com você, tá? Ah, mas se vai estar tudo ok, por que precisa fazer o exame? Que é para ter certeza. Tudo faz parte do protocolo de tratamento da PEP, inclusive o exame final, que é para garantir para você que, ó, deu certo, tá vendo? Você não tem mais nada, tá? Então é isso. E tem que fazer do jeitinho que falou. Por quê? Porque senão, se você toma hoje, não toma 2 dias, no outro dia você continua a tomar, mas depois você fica mais 2 dias sem tomar. Ah, gente, você não está levando a sério o negócio, né? E aí o medicamento, ele acaba ficando com a sua potência duvidosa, né? Ele acaba ficando... Nós, soropositivos, a gente não pode ficar sem tomar. Porque existe uma questão que se a gente fica sem tomar, ele vai adquirindo, o vírus vai adquirindo uma resistência àquele medicamento. Porque é um período que o vírus acaba se fortalecendo, identificando aquele medicamento, e o vírus acaba ficando mais forte que ele. Então, olha só o perigo da situação para nós que somos pacientes. Para você que é um usuário da PEP, né, que vai tomar ali por 28 dias, você tem que seguir certinho, porque se você não seguir certinho, pode ser que você já queima logo de cara a eficiência desse medicamento. E aí pode ser que você já tenha o vírus, pode ser que você já esteja com esse vírus tendo a sua primeira mutação, tendo a sua primeira resistência ali. Isso não é nada bom, porque aí você se torna, né? Você se torna um paciente, já com o primeiro esquema de medicação resistente. Olha só que coisa estranha, né? Então é por isso que você tem que obedecer certinho a PEP, tá bom? Eu me enrolei um pouco aqui para explicar sobre isso, porque, gente, essas coisas você tem que pegar informação direto na fonte, né? Direto com pessoas que lidam com isso no dia a dia. Eu sou uma pessoa comum, como você, como tantos outros que vêm aqui assistir o canal. Esse é um canal de conversa, esse é um canal de bate-papo. Então, eu não tenho essa ginga, né? Eu não tenho toda essa agilidade na hora de transmitir esse tipo de informação. Então, é onde acabo me perdendo um pouco. E eu acabo, às vezes, correndo o risco de transmitir alguma coisa errada, né? Existe esse risco.
para você se manter informado direitinho sobre essa questão, se você tem Instagram, tem um perfil lá que chama Rico Vasconcelos. Esse cara é o cara que mais entende de PEP e PrEP aqui no Brasil, tá? Ele é uma referência, assim, uma das maiores referências que tem aqui no Brasil sobre esse assunto, tanto a PEP como a PrEP, e ele coloca muito conteúdo sobre isso no Instagram dele. O Instagram dele é para isso, exatamente, ele é focado nisso, nessas questões, tá? Então, vocês precisam seguir o Instagram dele, porque ali tem muito material legal, material fácil de você assimilar, não é chato, não é aquela coisa didática que parece uma palestra, tá? Não, é um bate-papo, é uma conversa, é super interessante a maneira como ele coloca ali as coisas, que fica super fácil da gente entender, tá? Quando a minha Infecto falou do canal dele, né, ela me mostrou e tudo, ela conhece ele, né? E falou com muito carinho sobre ele e tudo. Eu fui olhar, né? Eu sigo ele e eu acho muito interessante o conteúdo dele, né? Nada melhor do que a referência no assunto, né? Pois é, ele é a referência maior nesse assunto. Então eu convido vocês a seguirem o Instagram dele, Rico Vasconcelos. Então é isso, gente. E aí aquela história, tudo isso no fundo, no fundo, no fundo, é para você se cuidar, mostrar que a primeira pessoa a desenvolver amor por você, na verdade é você mesmo, né? O amor próprio aí, ó, de você para com seu próprio corpo. Você não achou seu corpo no lixo, né? O seu corpo não é uma coisa qualquer. Seu corpo tem que ter cuidados. Você tem que se cuidar, né? Seu corpo, vamos falar assim, uma coisa mais religiosa, é um templo sagrado, né? E é verdade. O que é que nós somos sem o nosso corpo? Nada. Sem o nosso corpo a gente não consegue nem viver. Então a gente tem que cuidar bem do nosso corpo. Claro, eu compreendo as dificuldades, compreendo até as loucuras, as ansiedades, né? Que levam às vezes a gente a se maltratar por causa disso, mas é isso. O maior amor próprio, o maior amor por nós tem que vir de nós mesmos. Deixa o outro para depois, sabe? Depois você pensa no outro, se o outro te ama, se o outro isso, se o outro aquilo. O maior amor por nós tem que vir primeiro pela gente mesmo. E é isso aí. Um abraço para você. Vai curtir o seu homem, entendeu? Vai curtir o seu momento. Vai curtir aquela leitada gostosa, já que você gosta, né, da leitada. Mas tem a responsabilidade também, tá bom? Tem a responsabilidade também por você, cara. Por você. Um abração. E não acredita nessa história do eu te amo. Não acredita nessa história quando alguém dá a entender que está procurando um relacionamento sério. Tudo isso é muito bonitinho, mas faz parte do jogo. Qual jogo? O jogo do acasalamento. O jogo do acasalamento. Tá bom? Depois tudo isso some, as pessoas esquecem, né? Existe uma amnésia curiosa aí, depois que já leitou, tá bom? Então, curte o momento, mas não encare essas promessas de relacionamento como algo que pode surgir, tá? Não tem expectativas quanto a isso, não. Encare como a ferramenta utilizada ali no jogo da conquista, no jogo do desejo, tá bom? Para aquela entrega ali carnal. É isso. Você fazendo isso, você tendo a sua responsabilidade, tá tudo certo, tá tudo jóia. Se cuida, tá bom? Eu tô sendo hipócrita falando isso. Logo eu que sou loucão.
Mas é preciso. Se cuida. Se cuida. Mas é bom, é tão bom.